NFL, etc. 235, segunda-feira, 14 de julho de 2025. Eu sou o Ticas e, como sempre, o NFL, etc. chega ao seu feed para te lembrar que uma semana a mais de off-season é uma menos até a temporada regular. Agora, definitivamente, o pior já passou, hein? Estamos a pouco mais de 2 semanas para vermos a bola subir no glorioso Hall of Fame Game entre Chargers e Lions no próximo dia 31 de julho. Já tem até calouro começando o training camp, já se reportaram para o training camp lá em Los Angeles. Mas ao contrário de mim, eu sei que vocês não ligam muito para jogo de pré-temporada, né, Wally? Não dá nem um pontinho de expectativa aí para ver aqueles terceiros stringers ali jogando contra os quartos reservas do outro time num campo de high school, lá em Ohio, numa tarde de quinta-feira de julho, de bobeira, assim, pra começar a temporada. Não te dá nem aquele mínimo foguinho de que tá começando, tá chegando, pré-temporada pra você não presta, é isso? Na pré-temporada é tipo dançar com a irmã, o Chico. Olha que a minha irmã dança bem, tá? Eu gostava muito de dançar com ela, mas é meio sem emoção. Cara, eu adoro, já falei várias vezes aqui. Se você tá fazendo outra coisa, em vez de deixar de fundo aquela Globo News que você só ouve besteira, deixa um joguinho de pré-temporada. E aí os jogos são mais espalhados. Geralmente tem transmissão gratuita no aplicativo da DAZN. E aí não é nem por ser nerdola, por ficar prestando atenção, ficar fazendo anotação do terceiro reserva do Chargers, nada disso. Só você ver os uniformes em campo, os times ali, o capacete batendo, estalando. Né, Magal? Você já cansou das suas férias também? Ou você acha que ainda cabia mais? Se tivesse que fazer um ranking de empolgação com a NFL aqui, do NFL, etc., como que você ranquearia nós três? Fala pra mim. Fala, meus amigos da NFL, etc. Ticas, eu acho que eu ranquearia você em primeiro, porque essa sua paixão pela off-season é realmente um negócio... Você é um homem complexo, Ticas. Você é um homem complexo. Você precisa ser a voz do contraponto, ficar contra eu e o Wallace aqui no TD Fumble. Aí você não gosta de college, mas gosta de off-season, de pre-season, né? É um homem complexo, Mas eu vou te falar que eu estou empolgado, Ticas, não por causa da pre-season. Eu estou empolgado porque ficar assistindo o quarterback e ver aqueles finais de jogo e tal, pô, me reacendeu a chama. E aí eu me percebi sofrendo, tipo assim, porra, cara. Sabe, quando você percebe que tá sentindo falta e que antes parecia que você não tava sentindo, ali meio saudade da Morena, me deu um saudade da Morena, assim. Cara, tô sentindo falta da NFL, uns pads estralando, um jogo valendo, aquele finalzinho apertado, aquele drive. Cara, eu me empolguei em vendo Kirk Cousins fazendo drive de vitória, por aí você vê como é que a saudade da Morena bateu forte. Sem spoiler. Daqui a pouco você fala. E a pré-temporada, é claro que tem muito momento, muito jogo, muito tempo de jogo que não serve pra nada, mas algumas histórias começam a ser escritas justamente nos jogos de pré-temporada. Muita gente já fez roster final, principalmente os caras que não foram nem draftados, os famosos undrafted, e mostraram serviço em jogo de pré-temporada e depois apareceram. Então você poder tirar essa onda de que você estava vendo aquele jogo ali, que aquele running back que ninguém dava nada por ele, comeu a bola, correu para 250 jardas, fez 3 touchdowns e depois foi pro roster final, é um dos atrativos aí. É claro que você vai assistir muito futebol americano, insignificante, mas vez ou outra você vai pescar alguma perolazinha dessa aí, tá? Eu sou defensor de pré-temporada. É claro que eu acho que os dias estão contados, porque eles vão aumentar a temporada regular, fatalmente, diminuindo os jogos de pré-temporada. Mas tem o seu valor. Você assistir uma peladinha sem compromisso tem o seu valor. E ó, a torcida do New England Patriots disparou de vez na liderança do nosso NFL, etc. diretoria, com as 2 novas aquisições do nosso grupo. Primeiro, um que já era de casa, um que já era agregado desde sempre. Obviamente, mais um representante da família Pedrotti, essa família que cada vez mais domina o pedaço lá no NFL, etc. diretoria. E agora, seja muito bem-vindo também o nosso querido Theozito, Theo Pedrotti, já chegou, inclusive garantindo a sua vaga no Fantasy e tudo mais. E, diretamente da Manchester Mineira, mais uma indicação do nosso maravilhoso Clintinho Furtado, quem chegou na área é o Yuri. Infelizmente, não conseguiu pegar a sua vaga na nossa Série D do Fantasy, porque ele chegou um pouquinho atrasado, mas quem sabe, até o mês que vem,
até o draft lá, dia 31 de agosto. Quem sabe a gente não angaria novos adeptos e a gente não monta uma série E. Quem sabe? A EFL, etc. Fantasy. Vamos tentar uma quinta divisão? Então, valeu demais, Telzito, o Nando Pedrotti, obviamente, e o Yuri por darem essa moral que sempre dão aqui no NFL, etc. Faça como o Telzito, faça como o Yuri. Apoie você também, agora no apoia.se/NFL, etc. Chicas, não quero contribuir pelo Apoia-se, não tem problema. Faça um Pixetra. Chave Pix, NFL, etc. podcast@gmail.com. Se fizer enquanto a gente tá na live, a gente vai ler o seu comentário, manda lá no corpo de observações, manda sua pergunta, seu comentário, a gente lê aqui na hora. Ou então, se você não puder mandar na hora, faça como o nosso Arthurito, que além de ser apoiador do Apoia-se da NFL, etc., faz parte da NFL, etc. diretoria, também contribui com o nosso Pixetra. Antes da gravação ele já mandou, dando aquela moral, porque eu não vou conseguir escutar o episódio, o que é uma pena, porque eu tenho certeza que ele estaria no chat, ouvindo e rebatendo o que a gente vai falar de Joe Burrow daqui a pouco. Mas muito obrigado, Arthurito, pela moral. Faça você também o seu Pixetra e apoie no apoia.se/NFL, etc. Participe das nossas ligas de fantasy. Ainda dá tempo, hein? Vamos trabalhar então? Já dei o spoiler aí que hoje vamos falar bastante de Joe Burrow. Mas antes tem aquele headline só pra gente recapitular aí as notícias mais recentes da liga. E depois tem o nosso tradicional Resente Cetra especial, segunda temporada de Quarterback na Netflix. Dá um alô pra galera que chegou aqui no chat nos acompanhando nessa live hoje. O Vinícius chegou na hora boa, finalmente. Valeu, garoto. Nosso Rodrigo Justo, nosso Juts, cadê o Jetas na NFL, etc. Isso aí, vai ter Justin Jefferson no Podpah essa semana, acho que na quarta-feira. Vale a pena ficar ligado pra ver o que vai sair dessa entrevista do nosso Jetas no Podpah, hein? E o Vinícius pergunta, Magal, no bolão do Jackson, você palpita em qual semana ele vai ser o QB1 do Gigantesco Azul? Paz, difícil. O QB1 do Giants é indecifrável. Eu poderia chutar da 1 a 17 e as probabilidades seriam as mesmas. Para não dizer que eu arreguei do chute, semana 5. Se trocaram para draftar o cara e ele não bater o Russell Wilson e o James Winston já no training camp começar a titular, é porque trocaram errado, draftaram errado. Tá? Já vou deixar sair. Sei não, hein? Depois do ritmo que o James Winston mostrou em Ruanda. Pô, foi legal, né? A visitinha dele lá. Pô, que isso. Olha, pra você, o Vinícius pergunta: o Mano McDaniel chega em dezembro como HC da menor franquia da Flórida, sim ou não? Da melhor franquia da Flórida. Chega e vai fazer playoff esse ano. Tranquilo. Já falei 12-6 aqui. 12-6 não, 12-5 esse ano. Também na área o Carlitos Miller, nosso Nando Pedrotti, que acabamos de mandar abraço, mandando seu buenas, passando pra dar o like, amanhã eu ouço na academia, abraço povo. Gol Pets e o Telzinho manda beijão a todos. Telzinho que já foi devidamente recepcionado como mais novo membro do nosso NFL, etc. diretoria. E o Guilherme também na área, fazendo cardio na academia e ouvindo vocês. Nem vejo o tempo passar. Cuidado, hein? Cuidado pra não tropeçar aí, porque a gente dá umas tropeçadas aqui, pode atrapalhar o cardio aí. Mas bom exercício pra você, garoto. Cardio essa hora deve tirar o sono, será que não tira não? Não pode tomar pré-treino, hein, Guilherme? Pega leve, tá? Notícia fresquinha do dia. Talvez mais um sinal da nova gestão tentando deixar o Jets mais sério, uma administração menos disfuncional, será? No primeiro ano de elegibilidade para uma extensão de contrato, o Jets não esperou e já foi lá e renovou o wide receiver Garrett Wilson por 4 anos e 130 milhões de dólares, dos quais 90 milhões são garantidos. Uma bela prova de confiança. Vamos lembrar, um cara que até poucos meses atrás estava ameaçando pedir troca caso o Aaron Rodgers continuasse por lá. E nisso a gente não vai tirar a razão dele, né? Vamos falar que ele estava com a razão. E nessa média aí de 32 milhões e meio de dólares por ano, parece que aquele famoso negócio win-win. Ficou bom para as duas partes. E agora o holofote se volta para o cornerback, para o Sauce Gardner, que é do mesmo draft do Garrett Wilson. Vamos lembrar, os dois foram os rookies de ataque e de defesa do ano em 2022, o ano que eles foram... 22 ou 23? 22. O ano que eles foram draftados. Então agora já está todo mundo aí esperando, já que é do mesmo draft, o Sauce Gardner também está elegível para uma eventual extensão de contrato. Então, vocês estão preparados para um New York Jets que faz as coisas certas, que não é disfuncional? Eu só queria saber em que cruz que o Garrett Wilson jogou pedra para poder merecer mais 4 anos de New York Jets. Porque isso é realmente algo... eu te falar uma coisa, Wilson. É o seguinte, o Jets te drafta, aí você tem que fazer o primeiro contrato, não tem jeito. Mas depois você espirra de lá, meu querido.
Lá nada bom floresce, lá nesse time verde de Nova York, não. Eles até amaldiçoar o estádio pro outro irmão azul, eles amaldiçoam. O Jets até parece uma franquia funcional, Ticas, e se conseguir renovar o Sauce Gardner, até vai simular um time de futebol americano. Mas é isso aí, o máximo que o Jets consegue. Quando começa a temporada, começa a apanhar e vai normal, até se desfazer, se derreter completamente, igual a toda temporada acontece com o Jets. Uma pena pro Wilson, porque é um grande jogador que vai mais uma vez enterrar sua carreira nos próximos 4 anos num time medíocre. Cara, eu acho que considerando aí os 90 milhões de dólares garantidos, ele claramente fez a escolha de, amigo, meu objetivo aqui é fazer o pé de meia. Se eu ganhar alguma coisa, se eu for para playoff, é secundário. Eu quero assegurar minha aposentadoria. Posso julgar um cidadão dessa forma? Jamais, não posso. O cara tá certo, considerando aí o risco de lesão, considerando o percentual de sucesso que é baixo, o cara simplesmente optou pelo caminho mais seguro. Tá certo. É o que a gente chama aí de prevenção à perda. E vamos lembrar que mesmo com o Aaron Rodgers, o Garrett Wilson produziu. Então, nas 3 temporadas, desde quando ele foi calouro do ano, jogando provavelmente com o Zach Wilson titular, e depois machucou e teve troca, jogou com um bando de quarterback cinza lá, e depois com o Aaron Rodgers, mesmo com a preferência do Rodgers pelo Davante Adams, depois que foi trocado, e mesmo assim, o Garrett Wilson produziu. São 3 temporadas para mais de 1.000 jardas e não teve tantos touchdowns, ano passado foram só 6, e ele consegue separação, consegue ser dominante, mesmo não sendo o alvo principal. Ele vai jogar esse ano com o Justin Fields, com quem ele jogou no college. Tem essa relação prévia desde os tempos de Ohio. Ohio, olha, você que é o especialista, acho que foi Ohio State, não foi? Ohio State, isso. Então, tem alguma química já construída de outros tempos. Eu acho que tá certíssimo o Jets já dar o sossega-leão, não deixar virar diva, não deixar um eventual desempenho ruim do Justin Fields desanimar o Garrett Wilson e de repente pedir uma troca, já segura o talento por lá. Tá bem pago e tá bom para todo mundo. E eu acho que realmente, de alguma forma, pode dar certo a duplinha de novo junta depois dos tempos de college. E eu acho que é sim uma prova de que o Jets está pensando em se mostrar diferente, se mostrar menos disfuncional. Dá para ver até pelo discurso do Aaron Glenn, pelo fato de não ter insistido no Aaron Rodgers. Por enquanto, dentro das limitações aí de um começo de trabalho, eu tô colocando alguma fé no nosso New York Jets, para alegria do nosso Fabiano Bispo e do nosso Marcos Paulo Candeloro, tá? Já em São Francisco, a notícia do dia é a insatisfação do wide receiver Jauan Jennings com seu contrato atual, em que ele ganharia 7,5 milhões de dólares para jogar essa temporada. Numa jogadinha clássica do seu agente, que é o agente celebridade, né? O Drew Rosenhaus, é o mesmo do Tyreek Hill, é o mesmo de grandes figuras aí da liga. Então, jogadinha clássica do agente com quem? Com o nosso picareta de Twitter preferido, Adam Schefter. Jogou lá pro Schefter, o Schefter foi pro Twitter e publicou que pro Jauan Jennings agora é ou renova ou troca. Não tem meio termo e ele não vai jogar esse ano pelo 49ers por 7,5 milhões de dólares. Apesar desse tom meio vai ou racha, mais tarde o Matt Barrows do The Athletic publicou que o Jennings não pretende fazer holdout, que ele deve se apresentar normalmente pro início do training camp do 49ers na semana que vem. Agora, quando eu vi essa notícia, e lembrando do histórico recente, com Trent Williams, com Brandon Ayuk, com outro Deebo Samuel também, é impressão minha ou o 49ers realmente a cada ano ele continua sendo aí o top dos holdouts, o top dos hold-ins, das disputas contratuais que vão para a imprensa, tem sempre o joguinho do insider. Parece que eles não conseguem fazer igual o Jets fez com o Garrett Wilson. Antes do cara pedir, vai lá, faz uma oferta, negocia e não deixa esse caldo entornar. No 49ers parece que esse caldo sempre entorna, né, Magal? Pois é, Ticas. Mas vamos combinar também que o Bengals fica ali pau a pau, né? Nessa falta de gestão aí durante a off-season, de renovação de contratos. Mas o Bengals é porque é pão duro mesmo, né? Isso pois é tradicional do time. Mas aí o resultado no final das contas é o mesmo, né? Mas eu acho que a diferença é que do Bengals já não se espera nada. E o 49ers até então é considerado um time funcional, uma administração de sucesso, com o Kyle Shanahan, com o John Lynch de GM e tal. Pois é. Eu não sei o que acontece lá, Tico, sinceramente.
E nesse ponto eu acho que é bem semelhante ao Cincinnati Bengals. É um time do quase vai. São anos aí de quase vai, de quase vai, de quase vai, nunca vai. Nesse caso específico do Jennings, eu acho que tem um toquezinho de ele já não está muito afim, entendeu? Ele está forçando a barra nessa renovação que ele sabe que não vai acontecer, que eu acho que ele já não está mais muito afim. É aquela contraproposta que às vezes o cara recebe da empresa quando avisa que está indo para outra, que o cara não quer contraproposta, ele já quer sair mesmo. Se mesmo que você me pague mais, eu não quero mais ficar aqui. Então eu achei uma forçaçãozinha de barra de leve, assim. Até porque, tendo se associado com quem ele se associou, isso já começa a feder um pouquinho para mim, entendeu? Tem outros caras aí que ele poderia ter usado para soltar essa notícia. Quando ele usa logo quem ele usou, eu já fico meio ressabiado. Então, eu acho que ele já tá afim de sair e ele resolveu meter um all-in, assim, de olha, agora ou me troca ou eu não quero ficar mais aqui não. Ou renova, né? Ou me renova, eu não quero mais ficar aqui não. Chega, não cacei. E vamos combinar. Ainda assim, eu olharia pro mercado, porque eu não sei o quanto de mercado que ele tem, não. Sabe? Eu acho que ele tá se inflando um pouco demais. Não sei se é papinho de empresário ou é só o ego do cara mesmo. Eu, na posição dele, eu acho que ele tem um capital para ser trocado, mas eu não acho que é tanto a ponto dele meter um pé na porta, tapa na cara, igual ele tá querendo fazer. Entendeu? Eu acho que é um tiro que pode sair pela culatra. É uma situação que eu acho que vem do fruto da troca do Deebo Samuel, da ascensão do Brandon Ayuk, que agora ser o wide receiver número 1 do 49ers, e ele espera ser o número 2, mas tem que esperar pelo menos uma temporada para ele ser o 2, consistente igual era o Ayuk, para poder ter um grande aumento, né? Eu acho que o que ele tinha mais a fazer é jogar essa boa temporada, até por 7 milhões e meio de dólares, no próprio 49ers, e depois pede os cofres do time. Fala, ó, quando saiu aqui, vocês dependeram de mim, eu fui o fiel da balança aqui para ser o apoio do wide receiver 1, que é o Ayuk. E, do outro lado, o próprio 49ers deve estar nessa... Não, vamos deixar ele testar o mercado, e aí nisso que o Magal falou, deixa ele testar o mercado, porque ele não é tão grande assim, ele não está nessa posição de querer. Se lembrar, o Jennings realmente ele é do terceiro para o quarto recebedor, porque ele ainda disputa as bolas curtas ali com o McCaffrey. Então, não é toda hora que o Brock Purdy usa ele como o cara para receber entre os tackles ali logo depois da linha. O McCaffrey é essa primeira opção dele. Então, o Jennings, ele é o terceiro wide receiver. Então, ele não estava nem todo snap em campo. Então, dá para poder baixar um pouquinho a bola aí mesmo. Eu acho que ele tem razão de pedir mais, porque na verdade ele começa com o wide receiver 1, olha. O Brandon Ayuk muito provavelmente começa a temporada na pup list, na listinha dos filhotes, unable to perform, não deve ter condições físicas de começar, e mesmo quando voltar, não vai voltar sendo aquele cara confiável de bola funda e que vai pular para a bola contestada, porque é uma recuperação de uma lesão séria que aconteceu já do meio para o final da temporada passada. Eu acho que ele começa como wide receiver 1. Por quê? Porque o Ricky Purcell, que pode disputar essa vaga com ele, que é o segundo anista que tomou tiro no peito ano passado, é uma incógnita ainda. A gente não sabe o que esperar de rendimento dele. Não dá para jogar nas costas dele a questão do wide receiver 1. Fora isso é quem? DeMarcus Robinson. Muito provavelmente vai pegar uma suspensãozinha aí de 2 a 4 jogos, porque foi pego dirigindo embriagado. Cara, se eu sou o wide receiver 1, vamos lembrar, ele assinou o contrato atual para 2 anos, 15 milhões. Então esses 7 milhões e meio é o segundo ano do contrato que ele assinou ano passado, antes da temporada começar, quando ele era, sim, o wide receiver 3 ou 4, vai saber. Aí de lá pra cá, um tomou o tiro no peito, o outro estourou o ligamento e o outro foi pro Commanders. Então, hoje eu acho que ele é um. E na hipótese dele começar... situacional, né? Aí situacional. Na hipótese dele começar como um, eu acho que tá mais do que certo ele não querer jogar por 7 milhões e meio. O Rashad Bateman, que é o 2 do Ravens, tá ganhando 15 milhões. Então... O que eu discordo senta com o John Lynch e com o Kyle Shanahan e fala assim, 7 milhões e meio, porque vocês esperam que eu produza essa temporada é pouco. Tá fora do mercado. Melhora isso aí pra mim. Me dá mais 2 por 25, 12,5, ok, já tá mais de acordo com o que você espera que eu vá produzir. Agora, já aciona o agente. E o Drew Rosenhaus, ele tem essa parada de ir pro confronto público, né? Já aciona o Adam Schefter, já vai pro Twitter. Aí eu discordo. Mas pedir mais pela perspectiva do time, eu acho que ele tá com a razão.
Mas aí ele teria que pedir, então, em variável, né? Já que ele acha que ele vai produzir mais do que ele vinha produzindo, divide o risco com o time. Porque ele não é... Então, mas ele tem... Como o Magal falou, porque ele não é de fato, né? Ele mas é o ano passado situacional. ele foi o recebedor com mais produção do time. O recebedor número 1. Ele já tá credenciado. Não, situacional, porque o McCaffrey machucou e o Brandon Ayuk também. Então, assim, é situação. E aí aí olhando pro lado do 49ers, o 49ers fala assim, beleza, vai lá no mercado e tenta receber isso aí que você quer receber. Eu acho que ele é um step de qualidade, entendeu? Mas ele não é um step. Porque aí ele vai poder. É claro que os números não saltam aos olhos também. Ele não pode pedir o que o Garrett Wilson acabou de renovar. Mas ele virar e falar assim, ó, o Brandon Ayuk machucou depois de jogar algumas rodadas. E eu fui o que mais recebeu bola, o que eu tenho mais jardas, tem mais passes recebidos, tem mais touchdowns. Então ele já tem isso na mochila dele pra virar e falar assim, ó, tudo bem, eu não tô te pedindo 20 milhões por ano, mas também não vou jogar por 7, vamos chegar no meio termo. Mas não, vai na da Schefter. Ah, ou troca ou renova. Aí eu acho que ele perde um pouco da credibilidade mesmo, né? Alô pro Washington Ferreira mandando seu abraço e pedindo escusas ao Jared Goff por qualquer comentário depreciativo. O nosso Vinícius fala que essa estratégia é tipo os caras da NBA, que negociam um contrataço com um time ruim e do meio pra frente pede pra ser trocado. Lá é muito comum. O contrato da NBA também é uma doideira, né? Você vai ver os valores e tal, é loucura. Faz o pessoal da NFL parecer até pobre. Pablo Bira, boa noite, jovens maravilhosos, boa noite, Birão. Carlitos Miller. Ou o John Jennings já está apostando naquelas lesões de sempre do 49ers. 3 semanas ele será o único wide receiver do time. Pois é, foi mais ou menos o que aconteceu ano passado. Deu certo. Ulisses, direto do nosso NFL Etc., o único representante da NFL Etc. de diretoria que ainda não decidiu de fato qual time ele vai torcer, dando seu boa noite, chegando na área também. Muito obrigado pela moral. Ô Ticas, segundo o Carlos, então ele tá apostando na longevidade dele mesmo, né? Ele vai ser o único ele acha que só os outros vão machucar. Ele vai passar ileso. Ele deu corpo fechado. O alecrim dourado. Ele fincou o canivete no pé do Jequitibá. Tá, vou deixar isso aí só pra galera das antigas. Ó, depois do caso Jason Pierre-Paul, pra quem não se lembra, alguns anos atrás, num evento de 4 de julho soltando foguete, ele perdeu 3 dedos da mão, mas conseguiu se recuperar e continuar a carreira mesmo assim. Só que depois desse caso, que chocou muito o pessoal da liga, a gente acreditou que os jogadores da NFL não se meteriam com foguete no 4 de julho. Mas, obviamente, mais uma vez a gente se enganou. Semana passada foi reportado que durante uma festa de comemoração lá da independência americana, um foguete deu ruim e feriu vários presentes na festa, dentre eles o running back Najee Harris. Aí os primeiros rumores falavam até na possibilidade da perda de um olho, mas a versão oficial da agente do jogador é que foi uma lesão no olho sim, só que uma lesão superficial. Então os caras simplesmente não conseguem ficar longe de problema, de correr risco. Como é que pode, olha? Olha, é o seguinte, Chica, se foguete agora tem ré, GPS parece estar faltando para esse foguete aí pelo menos de 4 de julho, né? Porque o outro lá até consegue dar uma ré e pousar na plataforma, mas 4 de julho não tem não, gente. É impressionante, ó, quando você assina contrato profissional de futebol no Brasil, nesse terceiro mundinho aqui, até andar de bicicleta você fica proibido. Soubemos disso com a gloriosa história de João Pedro em Xerém, né? Quando ele assinou o contrato com o Fluminense, ele perdeu uma das melhores benesses de sua adolescência e infância, que ele adorava andar de bicicleta pelas ruas de Xerém. Então aí os olheiros e os profissionais do Fluminense que moravam por ali, quando o João Pedro começou a virar esse jogador que agora é campeão mundial pelo Chelsea, o pessoal começou a falar, o João Pedro tava andando de bicicleta e tal. Imagina esses caras da NFL com contratos milionários, com foguete na mão. O piromaníaco, ele não esquenta a cabeça, não. Ele pode estar com um contrato milionário, perder olho, que ele não esquenta a cabeça. Como dizia Nelson Rodrigues, burrice é uma força da natureza. É tipo uma tempestade, tipo uma maré alta, um negócio imparável, né? Assim, e nesse caso pior, porque você tem um exemplo real para se espelhar, para você, olha, já tentaram o que você está querendo e já deu merda. Então não tente. E de novo, né, Tigres?
Não é que você não vai poder mais soltar foguete pro resto da vida, não, cara. Você vai jogar o quê? 10 anos aí? Porra, amigo, segura um pouquinho. Quando você tiver com 40 e tantos aposentado, aí você solta foguete, enfia busca-pé no tico, estoura, morde estalinho, solta busca-pé, brinca com as varinhas de Harry Potter, vai naquele negócio lá de pegar a marreta que você bate no chão, ela explode. Aí você faz o que você quiser, meu amigo. Vai em plena pré-temporada não, cara, porque não dá tempo nem de você se recuperar, pô. Não dá tempo nem de você fazer uma cirurgia aí e voltar a jogar direito. Ou então você ficar igual o Jason Pierre-Paul, ficou jogando com luva de boxe um tempão. E me espanta, né? Como é que um defensive end joga com luva de boxe? Sendo que uma mão você não tem mais pra agarrar o cara. Como é que você faz movimento de DL com aquela luva de boxe? Faz um swing, faz um club? Como é que faz? Não faz, né? Mas não adianta, chicas. Nunca podemos duvidar do potencial da burrice humana. Cara, e o mais curioso dessa história é o primeiro reporte já chegar falando: perdeu um olho, perdeu uma vista, ferrou de vez. E o outro não, é uma lesão superficial. Os calouros do Chargers já reportaram no último sábado. E na quarta próxima, estamos gravando na segunda, na quarta, dia 16, os veteranos vão ter que reportar pro training camp. E aí tem o famoso exame físico. Aí a gente vai saber a exata gravidade. Por enquanto, o agente está falando que não atrapalha o training camp, que ele já vai estar recuperado. Só que, cara, lesão no olho é um negócio muito sério. Uma lesão no olho provocada por um foguete. Por mais que você alegue que seja superficial, não tem como não ser um negócio sério. Então vamos esperar para ver em que condição Najee Harris chega a nova contratação aí para comandar o backfield do Los Angeles Chargers. Mais um que começou com o pé direito. Agora, não tem como comemorar o 4 de julho sem soltar foguete? Não pode? É proibido? Pô, impressionante, né? O outro detalhe só desse reporte do training camp do Chargers é que não é só o Bengals que está com problema de holdout de calouro, não, tá? O calouro do segundo round deles, o wide receiver Trey Harris, também está fazendo holdout. O dele é um pouco diferente. O dele é porque ele está reivindicando que o contrato inteiro de calouro seja garantido e o Chargers não está admitindo que esse valor, que é mais baixo do que os de primeiro round, né? Um caso um pouco diferente do Shamar Stewart. Mas ele quer o contrato inteiro garantido. No segundo round, ele acha que isso é mais viável, porque o valor é menor, e o Chargers não está querendo pagar. Então, uma situação aí para a gente observar também, conforme a galera for se apresentando aí no training camp. Falando em calor do segundo round, ó, mais um caso de polícia, dessa vez daqueles que não tem graça. O running back calouro do Browns, Quinshon Judkins, foi preso no último sábado acusado de agressão e violência doméstica. Infelizmente, um clássico da NFL. O jogador passou a noite na cadeia e foi liberado após pagamento de fiança de $2.500. A NFL se manifestou, dizendo que aguarda a polícia acabar de processar o indiciamento para decidir se cabe suspensão ou não. Lembrando que, casos semelhantes anteriormente, a Liga aplicou aquela punição padrão de infração ao seu código de conduta, que foi uma suspensão de 6 jogos para violência doméstica, geralmente 6 jogos aplicados aí de suspensão. Então, mais um calouro começando a carreira com o pezinho direito, para não dizer o contrário. E o mais impressionante, o nível da violência doméstica, né? Que pelos reportes que foram lançados, né, que a polícia liberou, ele socou, deu um soco na boca da mulher e depois ela tentou sair do carro e aí ele isso eu não entendi, para ser sincero. Ela saiu do banco da frente e foi pro banco de trás. E aí, que ela foi pro banco de trás, ele continuou dirigindo e socando. Então, assim, a altercação, o altercation, ainda rolou dentro do carro, com o Judkins dirigindo. Assim, é um nível de merdalice que, sinceramente, todo ano eles conseguem se superar. Impressionante. Nesses casos especificamente, chicas, eu acho que tem mais a que se fuder e se fuder muito, assim, entendeu? Por mim, eu quero que volte, não jogue nada, perca contrato e seja para sempre um jogador fracassado, porque, como o Wallace sempre fala, o maluco é literalmente uma arma. Pô. Se o humano comum já não pode agredir o outro, alguém que é uma arma não pode ainda mais, sacou? É absurdo, cara. É absurdo, assim. E, de novo, né? Por mais que a gente fale aqui, por mais que a gente bata o pé, a NFL sempre com aquela posturinha, vamos ver o que as investigações dizem, depois a gente vê se põe.
Meu amigo, o maluco socou a mulher dentro do carro dirigindo. Você precisa o quê pra punir? Você precisa o quê pra fazer uma suspensão? Entendeu? Se fosse uma outra empresa, assim, né? E alguém soubesse, ó, vazou um vídeo aqui do seu analista de marketing socando a mulher dentro do carro. Meu amigo, esse maluco tava na rua. Esse maluco tava na rua. A empresa não ia falar assim, não, vamos esperar a apuração para ver se realmente é isso mesmo. Sendo que no próprio relatório da polícia, os policiais afirmaram assim que claramente ela tinha sido agredida. Era evidente, não era que tava com arranhadinho, uma coisinha aqui e ali, entendeu? Então, dada a gravidade da coisa e a inércia da NFL, porra, bicho, é de desanimar. Não sendo aposta, vai ser a suspensão de 6 jogos mesmo e acabou, né? Depois eles vão ver. Se fosse aposta, ele tava fora da temporada. E é incrível, né? Nem sempre o jogador do Browns, mas sempre o jogador do Browns também. O dedinho do Browns, hein? Pelo amor de Deus. Mas você sabe por que isso acontece, né, Wally? Porque o Anderson Brown, no draft, desde o draft, tá assim. E o Ravens draftou o McGreen. E o calouro do Bills foi indiciado por abuso sexual. Aí, ó, tá vendo? Queima a língua mesmo. Aí. Ele tem culpa nesse cartório, eu tenho certeza. Né? Os deuses da NFL falam assim, torcedor do Browns tirando sarro de alguém por casos de polícia? Aguarde. Aí, ó, tá aí. Um contrato eterno com camisa 4 lá. Mas outra, né? Não precisa de muito mais elementos o NFL. É só pegar o boletim de ocorrência mesmo. O pessoal no chat está comentando aqui, nosso Pablo Bira, o Guilherme Farias, o Guilherme Duque. O Guilherme Duque falou que a gente está em podcast em Najee Harris Mode. Porque aparentemente a imagem caiu e estamos só no áudio no YouTube. Então vamos seguir mais um pouquinho até a última notícia aqui do nosso Headlines. E antes da gente trocar de bloco para o Resenha Cetra Quarterback, a gente encerra essa live e abre a outra, contando que vocês vão para outra para ver se a gente salva essa imagem. Coisas do nosso Riverside, mas acontece, né? Não é a primeira vez, mas pelo menos esse é de graça. Vamos que vamos. Para fechar, antes da gente abrir a outra, mais um anúncio oficial de aposentadoria. Essa eu acredito que é para valer, porque ela vem depois de 13 anos de carreira e 2 temporadas inteiras sem jogar. Então essa eu acho que ela é pra valer, não é igual o Darren Waller, que vai aposentar e depois vai enganar o Miami de volta. O defensive tackle Ndamukong Suh, um dos melhores nomes da liga aí também, postou nas suas redes que decidiu pendurar as chuteiras em definitivo. Draftado pelo Lions e com passagens por Dolphins, Rams, Bucks, com quem ele conquistou o seu único anel, e Eagles. Ele sempre foi considerado um defensor à moda antiga e até meio sujo, violento além da conta. E aí, pra vocês, bom ou mau caráter, o glorioso Ndamukong Suh? Ele é um cara que jogava como um DT tem que jogar, né, cara? Ele tem que se agarrar em qualquer coisa que passa ali na frente dele. De vez em quando ele pegava uma virilha, mordia aí uma capa de joelho, como o Dan Campbell mesmo já sugeriu, né? E se envolveu em várias confusões extracampo também, não só com jogadores do próprio time, de times adversários, até também essas voltinhas na cidade que a pessoa sempre dá. Mas ele ficou no limiar ali. Vou dizer que ele não é o Myles Garrett que tentou assassinar o Mason Rudolph com um capacete do próprio, mas também não é nenhum gentleman como Campbell, que foi o Walter Payton Man of the Year. O Suh tá mais pro lado do Garrett, mas sem tentar assassinar a companhia. O paninho gostoso, esse Palas passou pro Sul aí, hein? Jogou em Miami, ô Magal. O paninho maroto. Fez participação no Ballers, né? Então, o Sul, cara, vamos ser sinceros aqui, cara. O Sul, ele tinha uma dose de sujeira ali. Ele já foi um cara sujo ali. Assim, ficou muito marcado lá no início do Lions ainda o pisão no Aaron Rodgers, né? Que você vê que não tinha como dar a desculpa de que ele não foi intencional. Ele procura pra pisar e ele pisa daquele tamanhozinho dele. Deu razão pra ele. Verdade. O pisão no Rodgers não é um erro que eu conte contra o Sul, é a favor. Né? De fato. E eu tenho que contar a favor do Sul a história que o próprio Tom Brady conta, que ele sempre conversava com o pessoal da DL, assim, fazia ali uma diplomacia para ver se os caras pegavam um pouquinho mais leve com ele, né?
Então ele ia lá, dava uma elogiada no cara da DL, falava, pô, você joga bem pra caramba, pô, assisto você e tal. E aí que o Brady foi falar isso com o Su virou e meteu eu não sou seu amigo. Ele meteu tipo, pô, meu amigo, você não sei o que, eu não sou seu amigo. E aí o Brady falou que, porra... Aí ele falou assim, eu respeito isso. Que a gente traduzindo eu fiquei com um cagaço da porra. E o Su virou pra mim e falou que não era meu amigo. Então, eu acho que, até considerando o que é possível de se fazer pela NFL, né, Ticas? A sujeira do Su, pelo menos, ela ficou mais dentro do campo, contra os adversários. Então, do mesmo jeito que a gente passa um paninho pro Júnior Baiano, que a gente passa um paninho pro como é que chama aquele do italiano? Eu sempre esqueço o nome dele. Materazzi. É bela comparação. Materazzi, Júnior Baiano. É a mesma pessoa. Agora é o Cucurella que tá sofrendo com isso. Já foi o Sérgio Ramos, agora é o Cucurella. Nem bate ninguém, coitado. Mas assim, o Sul é um Pepe, é o Júnior Baiano, é o Materazzi. É esse mesmo. É isso. Pessoa que joga no limiar do sujo. Algumas... Eu não lembro de um outro lance específico, né? Eu lembro do pessoal comentando. É o trash talk. É sempre um late hitzinho no QB. É sempre, né, um tempo a mais quando cai em cima do outro cara, jogando peso pra atrapalhar, pra atrasar uma saída do próximo snap. Então, é sempre essa dinâmica da catimba. É o catimbeiro, é como se ele fosse um argentino aí da NFL, né? Agora, realmente, na vida pessoal, eu não lembro de ter nenhuma notícia relacionada. Talvez tenha, talvez seja só um esquecimento, porque 13 anos de carreira, muita coisa pode acontecer na vida do cara, mas eu não lembro realmente de nada que o desabone fora de campo. Mas dentro de campo o cara ficou com essa fama mesmo. E aí é diferente porque a gente sempre lembra do Myles Garrett. O Myles Garrett, ele tentou, em um momento, claro, em que ele não estava pleno das faculdades mentais, mas ele correu o risco de matar um colega de profissão, sacudindo um capacete na cabeça do cara desprotegida daquele tamanho dele. E se pega de jeito, eu não acho que é um cenário muito impossível pensar que ele poderia matar o Mason Rudolph, não. E ninguém fala mais nisso, ninguém considera mais o Garrett sujo. Então por que né, tem um peso e uma medida para um lado e um peso e uma medida para o outro? É interessante, é curioso quando a gente analisa as jogadas que marcam as carreiras de alguns jogadores. Agora, o Myles Garrett fora de campo, ele é uma moça, né? Ele faz o cemitério dele lá, ele dá aquela zoeira do Halloween com os nomes dos quarterbacks que ele já sacou, já falou que vai pegar o Aaron Rodgers também, mas dando entrevista, ele é uma moça, ele é bem educado, ele é super... fala baixo, né? Atende todo mundo da imprensa, não fala mal de ninguém, então não sei se isso pesa. Já o Su era mais mal encarado, né? Era um cara mais brabo, assim, fora do campo também. Então, não dá pra levar em consideração esse perfil, porque a vida pessoal, o cara fora de campo, ele pode ser diferente mesmo, vai saber. Ó, vamos encerrar então, headlines? Vamos terminar essa live. Aguardem, em breve abriremos outra exclusivamente para podermos falar de quarterback na Netflix. Vamos lá. Quarterback da Netflix chegou à sua segunda temporada. Bem naquele jeitinho padrão Netflix. Depoimentos com personagens, construções de narrativas do jeitinho que a Netflix gosta. Então, quero saber de vocês. Notaram alguma diferença para a primeira temporada ou para receiver? É aquele padrãozinho mesmo, como o Oli sempre diz. A fórmula Drive to Survive, que começou a fazer tanto sucesso nos documentários de esporte, né? A cadeirinha, o personagem sentado de frente para a câmera e dando a visão dele sobre o que foi que aconteceu em campo ou na pista, no caso do Drive to Survive. O que você achou da produção no geral, olha? Então, eu acho que até eu estava comentando isso com o Magal. Eu acho que a NFL e a Netflix, na verdade, ela tá indo buscar o nosso nicho, o etc. Só que ela tá indo, graças a Deus, pro lado errado. O etc errado. Tá buscando a vida com a esposa, a família e tal, que a gente não gosta muito. Essa parte aí não tem emoção, gente. Isso aí é americano, é tudo chato pra cacete. Tem alguns aspectos ali que me incomodam. Primeiro, o ombro do Kirk Cousins é muito pequeno para a cabeça dele, é meio fechado, meio esquisito pra caramba. O Joe Burrow tá cada vez mais parecido com o Macaulay Culkin velho. E o seu Jared Goff é a cara do Ryan Gosling do Mundo Bizarro. Então, esses três personagens que já me incomodavam como personagens quarterback branco padrão,
me incomodaram mais ainda em close e você vê ele a proximidade. Fora que o carisma é de um picolé de chuchu, né? Eu não sou da área da comunicação, né? Mas algumas coisas me incomodaram também. Assim, primeiro, o formato é repetido, até aí nada demais. Mas uma coisa que me deixou encucado é assim, por que eles fazem alguns episódios com cliffhanger se todos os episódios já estão disponíveis e se você já sabe o que aconteceu nos jogos? Tem um episódio que termina naquele jogo Mas você contra os acha Ravens realmente que foi que pro overtime. todo mundo que pega pra assistir acompanhou a temporada? Você não acha que tem alguém que assiste no sistema, vou pegar pra ver uma série documental de esporte? Chicas, você consegue se imaginar assistindo uma série sobre 3 grandes jogadores de cricket? Porque o formato do Drive to Survive, que é o exemplo desses documentários da Netflix, atraiu muita gente começando a ver a série para depois ir pro esporte. Eu não acho que o caminho seja o inverso. O da NFL ele é pior porque ele é muito mais específico, né? Até para se entender as narrativas, do que uma corrida que é mais fácil de você entender quem chegou na frente e ganhou. Mas eu não sei se é a maioria ou não que pega para assistir, se é a intenção de quem produz pegar o incauto e dar o spoiler para ele primeiro ver e depois, se for o caso, se interessar pela NFL. Eu acho que não é para pegar o incauto, porque uma coisa que eu percebo é que não tem aquele momento orelha, sabe? De deixa eu te explicar quem é o Jared Goff, sabe? O cara já entra como se fosse um episódio semanal de um noticiário esportivo. Jared Goff estava jogando nos Rams e foi trocado para Detroit. Um incauto faz, cara, quem é Jared Goff, o que é Rams? Eu não acho que o foco seja esse. Mas acho que existe um vício assim de não, vamos terminar o episódio com um cliffhanger. Cara, tipo assim, nesse caso especificamente, foi um dos melhores jogos da temporada passada. Então, até quem viu poucos jogos viu esse. Até quem viu poucos jogos e foi no YouTube assim, um jogo que eu quero ver de novo, viu esse jogo. A gente sabe o que aconteceu. Então, eu não sinto a necessidade de fazer o cliffhanger. E eu achei episódio demais, as histórias muito esticadas. Você vê que, por exemplo, olha quanto episódio tem antes da entrada do Michael Penix. Você imagina a ansiedade que o Wallace não ficou assistindo, doido pra ver o Penix entrar e o Penix não entrava. Ficou, salvo engano meu, eu acho que ficou 1 episódio e meio do Kirk Cousins sentindo a lesão e jogando mal. Porra, bicho. Mas Magal, os episódios eles são síncronos com a temporada, eles andam no mesmo ritmo. Se o Penix só entrou lá na semana 12, 13, eles constroem os episódios dos 4 primeiros jogos, depois os 8, os 12. Mas eu acho que essa narrativa você tinha que ter trazido mais pra perto, porque a gente ficou assim, um tempão vendo o Kirk Cousins jogar mal e reclamar do ombro. O meu ombro dói um pouco. E teve vários momentos que ficou literalmente repetitivo. Por exemplo, o Kirk Cousins, cara, tava me dando nervoso. Porque ele fala, por exemplo, aquela cena que ele tá lá mandando áudio pros técnicos depois do jogo. Cara, eu não aguentava mais ele falando que ele jogou mal e a culpa é dele. Ela volta duas vezes em 2 episódios diferentes, ela volta, a mesma cena. Não, cara, e a cena quando aparece a primeira vez é tipo assim, Kirk Cousins vai mandar áudio para 5 pessoas da comissão técnica. Cara, você precisa mostrar a cena dele mandando os 5 áudios? Não dá pra você fazer um corte? Aí, desculpe, realmente eu não joguei mal, não estou fazendo o meu melhor. Eu não estou fazendo o meu melhor, eu joguei meio mal. Eu tentei fazer o meu melhor, mas não consegui. Tentei jogar bem, não consegui. Porra, então eu acho que algumas coisas de roteiro foram agarrado demais, sabe? E teve umas fatias de encheção de linguiça que, assim, por exemplo, aquela ceninha do Jared Goff montando a árvore de Natal, cara, aquilo ali me deu náusea. De tão falso, de tão mequetrefe. Aí o cachorro, tem a miniatura do cachorro. Olha, é igual ele. Ela enfia o negócio na boca do cachorro. Ele pegou. Não coma, fulaninho. Esqueci o nome do cachorro. Quincy. Não coma, Quincy. É o seu bonequinho. Outro perigo também, que ele subiu no móvel de meia, podia ter escorregado também de lá e caído. Não pode, cara, não pode, velho. Pois não pode fazer coisa de machucar, de morrer, gente. Não pode. E você não acha que isso e eu tava discutindo isso enquanto eu assistia com a Patrícia, você acha que isso não tem muito mais a ver com a falta total e completa de carisma do Jared Goff e da esposa? 100%. Você não acha que... Porque a cena era pra ser montada ali, pra dar essa questão, né, eles sempre fazem, até no Hard Knocks faz também, as famílias se reunindo pro Natal, expectativa pro Natal e tal. Só que quando você pega o Jared Goff, até
A esposa dele, que é lindíssima, parece que é gente fina e tal, parece que o carisma ele cai por conta da presença. E assim, ele não é má pessoa, ele não parece ser um cara ruim. Tem a questão do arco da redenção dele depois de ser trocado pro Rams, eles abordam isso na série, mas todas essas cenas que dependem no mínimo de carisma, parece que não dá pra contar com ele. Porque aí realmente dá a sensação de que não anda. E eu acho que a cena da árvore de Natal é o exemplo clássico disso. Era pra ser um momento ali de encantamento e que fica simplesmente você esperando acabar e ir pra próxima, porque dali você sabe que não vai sair nada, né? Não, e sendo que o início, eu fiquei muito animado no início, porque aquela cena do Jared Goff falando sobre a troca, e ele falando assim, não, eu esperava que pelo menos tivesse uma conversa antes, não que eu soubesse disso com o negócio já feito. Eu falei assim, porra, o negócio vai pegar fogo mesmo. Detalhe, ele falou que faltou maturidade, e ele falou isso com essas palavras explicitamente, ele deixou claro, tudo bem que o Chama Que Vem mesmo já admitiu isso publicamente, mas ele não se exime de falar o que ele pensa, ó, faltou maturidade pela forma que o Rams lidou com a minha troca. Aí tudo bem, é fácil você falar isso depois, que você já se reencontrou, que você é querido no Lions, que você teve sucesso no Lions, ok. Mas eu também não esperava não, eu esperava uma passadinha de pano e ele foi dentro. Pois é, então assim, o Jared Goff eu achei ele meio qualquer coisa, assim. Ele não tem muito carisma, mas e ali não tinha pra onde correr, né? Não tinha pra onde correr, né, Magal? Ele não tem carisma, aí foram pra esposa que deram... Ó, se você cortar os jogos, eu acho que ela tem mais tempo de tela do que ele no quarterback inteiro. Mas assim, antes da gente falar de cada um, vamos só terminar a produção, depois a gente fala de cada um. Organizar o negócio. Porque senão a gente fala muito dele antes, e aí quando chegar nele, não vai ter mais o que falar. Na ordem que o pauteiro pensou e organizou aqui, tá? Por favor. Ó, a produção, eu concordo com vocês, porque a gente tem a tendência a olhar com o ponto de vista de quem viu essa temporada inteira. De quem não tem surpresa sobre como cada jogo daquele acabou. Eu acho até um exercício bom a gente ver como que seria isso exibido para alguém que não é nerdola de NFL, que não assistiu tudo. E aí tem o cliffhanger, e eu acho que o gancho ele é inevitável. Né? Numa série de 7 episódios, ele tem que passar de um pro outro mesmo. Não achei que ficou muito para você acompanhar uma temporada inteira e os altos e baixos da temporada de cada um, não achei que ficou muito, não. Realmente a escolha dos personagens aí, ela é questionável, igual vocês já questionavam aqui, mesmo antes da série começar e ser exibida, mas é aquilo que a gente sempre lembra. É difícil achar quarterback disposto a fazer, a participar. Então, era o que tinha, e eu acho que do jeito que foi feito, muita coisa parecida com a NFL Films, o começo de cada episódio, né? O lance o esforço físico, e aí começa cada episódio com eles falando sobre o esforço físico e eles apanhando, tomando pancada e microfonado, tela dividida, então aqueles primeiros 3, 4 minutinhos de cada episódio, muito legal. O das chamadas, que é um negócio que, como eu não pego pra estudar, sempre me encanta muito, né? O tamanho das chamadas de cada jogada, o que eles sinalizam em cada formação, porque é um código para a linha, um código para o outro lado da linha, um código para o running back, um código para o wide receiver. Então, colocar isso em perspectiva, eles chamando e eles mudando a jogada. E essa edição eu acho muito boa como produção. Só que isso com o olhar de quem já sabia o que ia acontecer. Eu acho que a Patrícia, que eu assisti junto aqui em casa, e que tava naquela de não lembrar, não ter a referência exata de como foi cada jogo, como entretenimento de quem entende um pouco de NFL, mas que também não é tão nerdola, achou um documentário legal, bem produzido e tal. Fica realmente essa sensação só de que os personagens às vezes não ajudaram, né? E aí, falando deles agora, falando especificamente dos personagens, eu quero começar por você, Magal. Você foi veemente aqui neste podcast que não queria ver novamente Kirk Cousins exibido, mesmo sabendo da dificuldade de encontrar outros jogadores dispostos, outros quarterbacks dispostos a participarem. Você termina os 7 episódios com a mesma opinião, ou você passa um paninho por como o Kirk Cousins foi exibido, passando por ir no banco, a família e tal? Como que você sai especificamente sobre o Kirk Cousins da série? O Kirk Cousins é o baunilha, chicas. Não adianta. Não é que ele é ruim, mas ele é meio insosso, entendeu? Ele precisa de um acompanhamento. E ele é tão baunilha, mas tão baunilha, que até quando alguém tenta botar um tempero, ele bloqueia. Por exemplo, quando teve aquele lance lá do irmão dele, que é outro baunilha, vamos combinar também, né?
O maluco aparece na tela, você já fica meio entediado. Ele não precisa nem abrir a boca. A figura dele é entediante. Ele aparece, não, vamos fazer um lance de primeira coisa maneira que o cara faz. Vamos se vestir igual o vídeo lá dos anos 80 e tal. Primeira fala do Kirk Cousins, eu acho que eles ultrapassaram o limite. Acho que não... O homem é contra o entretenimento. O homem é contra a diversão. E depois que ficou, você viu que ele tava assim, meio envergonhado, né? Tipo, aquele ali é o seu irmão? Ele, meu irmão. Foda. Como se fosse o Jackson Mahomes, entendeu? Não, bicho, que tem que ficar envergonhado do irmão. Eu peço que o Mahomes é você não. Você podia falar assim, meu irmão é foda, meu irmão. Sempre foi assim. Completamente piroca. Acabou, pronto. Não, meu irmão é... do que ele tá vestido? Não sei, algum videozinho de internet aí. Sabe, ele ficou parecendo meio... esses garotos aí. Então, achei ele aí. Achei aquela parte lá do flag football de criança, cara, que tinha tudo pra ser um momento cuti-cuti, fofi-fofi. Ele consegue deixar o negócio chato. Vamos gastar relógio. Deixa as crianças jogar, gente. O menino cruzava o campo, né? Não sei porque toda hora ele faz essa reversão de campo. Deixa o moleque jogar bola, porra. Para de ser chato. Chicas, a única coisa que eu gostei do Kirk Cousins nessa segunda temporada foi que eu acho que o efeito negativo da esposa dele aparecendo e dominando todos os aspectos da vida dele foi tão pesado na primeira que dessa vez eles mal mostravam ela. Quando mostrava ela 10 segundos, faz um comentário rápido, minha filha, que você não vai aparecer mais. Não mostraram o armário, fiquei extremamente decepcionado. Ou se mostrou, eu cochilei. Mostrou, eu tava entediado e não vi. A despedida dele, numa então das eu já tava de últimas saco coisas. Cheio. Porque você vê que nem... Porque como ele sabia que era meme, mostraram a mesma cena. Nas últimas falas dele, ele fala da casa dele lá em Minnesota, né, eu porque já na tava nova não tem. Na nova não tem. Ainda tem. E é justamente pra dar esse grau da tristeza da família, em que a esposa até se emociona. Eu acho que talvez quem não acompanha a NFL não tenha a exata noção do que é, nessa fase da carreira, com essa idade, com esse contrato, o cara ir pro banco pro calouro. Então, eu achei maneiro. A família é tradicional, a família Margarina, eu também acho que ali ele tem um carisma muito específico, né, que eu entendo que não é pra todo mundo. Ele parece ser um cara maneiro, assim, no lidar com as situações de jogo. Ele não é diva de forma alguma e tal. E quando você tava reclamando das partes de enrolação, a parte que eu não suportei mesmo dessa história era ele sempre no carro com o irmão, cantando, aí era muito tempo com uma coisa que não era espontânea. Mas os filhinhos dele, como dois, né? São figuraços os moleques achei maneiro. Achei, assim, realmente o do flag dava pra ter explorado melhor, mas aquela coisa dele que você via que ele tava querendo treinar os moleques, até over, assim, né? Num nível totalmente over do que precisava, deixa os moleques se divertir, jogar bola, e ele, não faz o touchdown, corre pra gastar o relógio. E o moleque entendendo e cumprindo. Dava pra ter explorado melhor. Agora, me chamou a atenção do pouco que a esposa apareceu, é justamente o peso que teve, que eu acho que quem não acompanha mais de perto não tem, do que é ele ir pro banco ou pro Penix, né? Eu acho que isso foi bem exibido, assim, com a família dele na série. Apesar que a saída dele pro banco, ela já vinha sendo cantada assim. Os caras precisaram perder 2 ou 3 jogos em seguida, onde claramente ele não estava com condição de jogar, gente. Magal, eles ganham tornozelo ruim, ombro ruim, cotovelo ruim. Eles ganham com ele sem passar para nenhum touchdown, faz touchdown só terrestre, e depois perdem 2 em sequência para poder finalmente o Penix entrar. Aí no terceiro, e o pior, né? Aí bota o Penix no final do jogo, impossível de virar já também, né? Tipo, bota o cara aí. Vocês estão confundindo. Ele vai pro banco depois de vencer por 15-9 o Raiders. Ele ganha o jogo jogando de maneira horrível. Aí o Raheem Morris fala, não dá mais. Aí no próximo, que é contra o Giants, já vem o Penix. Mas nesse que bate 15-9, depois do Raiders, ele vai pro banco tendo vencido o Monday Night Football em Las Vegas. E apesar de ter vencido, o Raheem Morris fala, não tem mais jeito. Jogando desse jeito, ele perde 2-3, depois ganha esse jogando nada. É aquele jogo que eles já estavam perdendo de muito. E aí bota o Penix no final. Mas esse é o que ele machuca. Depois ainda perdem mais 2 com ele jogando mal. Então, e esse que ele não passa pra touchdown, pô. Que ele não... que eu tô falando. Que aí quando você bota o Penix, você já bota numa situação que não tem como virar. Ele teve 2 interceptações e com o jogo... Aí eu não lembro o nome do coordenador ofensivo. Simplesmente parou de chamar passe. Ele chama corrida atrás de corrida. O Bijan Robinson, se eu não me engano, faz 2 touchdowns. Eles ganham o jogo. E ele é
oficialmente declarado backup depois de ganhar o jogo só com o jogo corrido. 15-9, Falcons e Raiders. E aí, o que pega pra mim é que quando a gente cobriu esse processo todo aqui, a gente até cogitava a questão de uma lesão de alguma coisa. Só que a gente, em nenhum momento, e nem o Falcons e nem o Kirk Cousins traziam isso. Eu acho que a série deu essa limpada de barra dele, porque eles fazem a causa e a consequência da queda de desempenho brusca totalmente por conta da lesão. E hoje, depois de ter acompanhado a temporada, e ele ir pro banco, o desempenho, a queda de desempenho, e agora a série limpando a barra, jogando na lesão, eu não sei até quanto a gente pode colocar exclusivamente na conta da lesão. Será? Vocês acham que pode, que realmente a lesão foi o fator preponderante para a queda de desempenho que resultou ali pro banco? Porque na época, a gente cobrindo no dia a dia, não se colocava esse peso todo na lesão, suposta lesão, né? Porque ele não estava no injury report, ele estava jogando, sentindo dor no cotovelo e no ombro. Mas quanto de dor? Pois é, aí eu fico em dúvida, sabe por quê? Porque na série, eu acho que eles deram muito foco em ele explicando as lesões. E acho que teve um lance de roteiro de fazer uma acumulação dessas lesões. Sendo que, assim, é natural que o cara lesione, é natural que o cara jogue lesionado, é natural que o cara jogue com dor. Isso aí é dia a dia, isso aí não é nenhuma situação, assim, fora. Porque a situação fora é o cara jogar 100% sem sentir dor em lugar nenhum. O próprio Jared Goff torceu o tornozelo lá ganhou o jogo. E aí, acho que quando começou aquele... Eu já estava com... E tem essa fala, né? Eu já estava com o tornozelo ruim, aí veio o ombro, e aí veio o cotovelo. E aí ele fala assim, essas 3 coisas ao mesmo tempo, aí não deu pra segurar. Cara, pra mim isso é totalmente assim, vamos jogar na conta da lesão pra não ficar ruim pra você. Sendo que poderia simplesmente ter chegado um momento em que o cara já não tava mais dando conta. Isso, assim... O cara já não tá mais dando conta. Não está conseguindo lançar, não está conseguindo pensar tão rápido, né? E eu acho que tem uma frustração dele, que eles mostraram bem de leve, para não queimar o filme de bom moço dele, de, por exemplo, uma jogada que era para o cara fazer o sit, né? Que era para ele ficar no lugar ao invés de ir, e aí o cara vai, ele lança a bola e ele é interceptado. E aí ele reclama, aí tem a cena dele puto, né? Sit, just sit. Aí ele vai passar de lá, sit. Então, eu acho que tinha ali uma frustração dele com a falta de desempenho dele, que eu acho que ele meio que jogou na conta do caso. Agora, uma coisa que eu fiquei assim, bolado, e por isso que eu tô lembrando dele ser cortado no meio do jogo, eu acho que era o coordenador ofensivo, não me lembro quem era, que chega perto dele e fala assim, take off your helmet. Então, o Raheem Morris. Mas acho que não é o Raheem Morris que fala. Não, é um cara branco. Que vira pra ele e fala assim... Não, mas o Raheem Morris tá do lado quando o cara fala. É porque aí foi tipo assim... Foi praticamente assim, tira o equipamento que você não vai mais entrar. Só que ele não falou tira o equipamento todo, tira o capacete. Entendeu? O famoso Antônio Brown, né? Que eu fiquei, tira o capacete e joga pra galera. É que foi nessa hora, sacou? Tipo assim, o time perdendo, cara, tira o capacete e o pênis vai entrar. E então, uma coisa que eu fico assim, né? Ele não fala nem o nome. Ele fala, vamos colocar o 9 pra jogar. Ele não fala o nome do cara, então esses pequenos detalhezinhos assim, eu acho que existia ali uma queda de desempenho que estava deixando ele frustrado e a lesão foi a desculpa conveniente ali, sacou? Dessas de bastidor que a gente descobriu depois da temporada, já no início do quarterback desse ano, você vê que a chegada do Cousins para Atlanta já estava fadada ao fracasso. Porque primeiro ele já chega em recuperação do Aquiles, que é uma recuperação completamente dificultosa para você fazer ela tranquilo, mudando de cidade, mudando de esquema, mudando de coisa, e ele já chega reclamando do número de motion do ataque. Aí, meu querido, ele já tá dando atestado de velho, porque agora, ainda reclama do meu Miami ainda, essa desgraça dessa baunilha aí. Porque desde o Mike McDaniel a gente vê muitos... Não é desde o Mike McDaniel não, pô. Desde o 49ers lá atrás a gente já vê esses motion, já vê os caras trocando, de Samuel saindo do lado e indo pro outro.
correndo, o Tyreek Hill no próprio Kansas City Chiefs passando por trás para poder fazer jogada de running back. Isso aí, ó, pelo menos é hábito na NFL pelo menos 5 anos. Você queria ficar jogando com o esqueminha do Vikings, que te protegia no pocket, ficar passando. Acabou isso, a NFL não é mais assim. E você queria chegar numa equipe que alguém falasse pra você jogar do mesmo jeito que você jogava no Vikings, né? Mas eu acho que a reclamação dele é até pontual por conta do erro que resulta na derrota da primeira rodada contra os Steelers, que eu acho que é inclusive a cena que o Magal citou, do sit, que... Não, essa dos Steelers, ele pede pro Tyrant ficar, pra não fazer o motion. E é ele que chama errado, e depois ele reclama exato, ele chamou que aprender esse tanto de motion e tal. Isso. E aí ele até se desculpa, né, que ele chamou errado e tal, e resultou na derrota. Só que depois disso, quando começa a vencer e lançar 4, 5 touchdowns e lançar aí tava bom, né? Recorde, ele bateu o recorde do Matt Ryan de jardas passadas num jogo. Não vou lembrar exatamente qual confronto. Passou para mais de 500 jardas, horário nobre também, ganhou e tal. Aí realmente, o ombro, o cotovelo, o motion, nada disso é um problema. Aí depois que o rendimento começa a cair, é por isso que não dá pra gente também levar a ferro e fogo, que foi pro banco por conta especificamente da lesão. Contribui? Acredito que sim. Mas, preponderante, foi por causa disso? Acredito que não. Encerrando o Kirk Cousins, eu acho que no geral... A gente, pra encerrar nunca ele também, mais quarterback, hein? Pelo amor de Deus. Porque senão a gente não fala dos outros dois que a gente precisa falar ainda. O Kirk Cousins, pelo menos em relação ao trato ali, que deixa parecer não só vida pessoal, quanto também é profissional pra caramba, é um cara de grupo, é um cara de time, e aí o outro momento que a esposa dele se emociona falando, né, que ele chegou, ele foi pra reunião com o Raheem Morris, sabendo que ele ia ser bancado, ele volta pra casa, ele não sobe, porque ele lembra que o que se espera, né, de um cara profissional é o quê? Ele liga pro Michael Penix e fala assim, tô contigo, boa sorte, vou te ajudar no que eu puder, tá tudo bem. Isso pro cara, parece que é um protocolo, mas pro cara chegar pra trabalhar no dia seguinte como titular, na frente do veterano, eu acho que faz muita diferença. Então, ele é realmente esse good guy. É meio baunilha, vota no Trump, claro, todo mundo tem defeito, todo mundo tem camada. O negócio é que ele é realmente um good guy ali. E, eu me divirto e eu acho que eu me identifico também, porque ele sai do jogo e ele não vai pro camarote comer caviar. Ele para no drive-thru no caminho de casa, pede os lanches lá no copo de plástico, igual, né, um trabalhador normal, e vai pra casa comer. E eu não acho que isso seja só por causa da série, não. Não parece ser fakeado pra parecer. Dá pra ver que é aquela coisa mais... um estilo de vida mais simples. Vai cortar o cabelo naquele aplicativo que você chega lá e na hora... mas corta na franquia. Não pode, não. Isso aí é uma das coisas que você tem que aprender. Quando você muda de cidade, você tem que achar 2 coisas. O seu barbeiro e o seu bar de preferência. Senão você não mudou de cidade. Senão você não tá na comunidade. Você não tá inserido. Eu descobri que nesse aplicativo, esse Great Clips, eu acho que chama, tem um nome parecido com isso, é $20 o corte, é padrão. Você marca o seu horário, você vai lá no lugar e na hora que tiver vaga, você vai cortar. É o Uber. E aí ele mostra a fotinha dele no roster do Falcons, né? E quero assim, Aí vai a tiazinha lá e corta. $20, deve deixar mais uns 5 de gorjeta, acabou. Enquanto isso, tá o outro lá. A tiazinha deve ficar puta, né? Tá o outro lá, o milionário personal, aqui pagando $20. O personal está... Não, mas aí não sabe. Eu achei engraçado até o drive-thru. Que ele chega lá, você é fã do Falcons? Eu sou fã do Saints, você acha que não cola, não? Eu acho... Se fosse um recebedor whatever, o Kirk Cousins, cara, como é que você não sabe a cara dele? Cara, eu acho que a gente super... Em Atlanta, esse pessoal não conhece os brancos, não, gente. Não, a gente é fã, a gente superestima o quanto esses caras são famosos também, cara. Não, eu não reconheceria, porque eu sou um tapado que não reconhece as pessoas na rua. Mas, porra, cara, o Kirk Cousins ia ser bem difícil. Eu não acho ainda que mais que é perto do estádio, pô. A atendente do drive-thru ali automaticamente saber a cara do Kirk Cousins comprando lanche, ou não espera que seja o Kirk Cousins comprando lanche, entendeu? Então, eu passo o paninho, eu achei a reação dela sincera. Não, fora o carrão, O cara não chegou num Celta, entendeu? Mas aí o cara chega de carrão e você automaticamente acha que é o quarterback do Falcons, do estádio. Não, e tem o irmão dele, fala alguma coisa, tipo assim, você não sabe quem ele é, alguma coisa assim, e ainda tem essa, o cara pergunta, você viu o jogo? Você viu? Pra que time que você torce? Aí ela, eu torço pro Saints. Como é que ela torce pro Saints? O Saints jogou com o Falcons e ela não sabe a cara do QB do Falcons. Eu acho que do jeito que ele fica sem graça,
Porque ele fica claramente sem graça. Ele fica, então, talvez você é do Saints, então. Dá pra ver que ele fica desconfortável de não ser reconhecido. Mas enfim, eu me identifico mais. Porque enquanto ele tá pagando $20 no corte de cabelo, qualquer um, o outro quarterback que é exibido neste programa, ele tem um trabalho do personal stylist com araras diversas de roupas de marca, porque ele vai para Paris para fazer o seu desfile e ele tem que escolher o lookinho de um para descer do avião, um para chegar no jogo. Cara, nada contra, mas é só um degrau muito grande quando a gente fala em se identificar, cara, dentro da nossa realidade, né? De trabalhador proletário nacional, CLT ou não, ou estatutário, mas uma distância, guardada a devida proporção da distância do estilo de vida e da capacidade financeira para poder bancar determinado estilo de vida, eu acho muito mais fácil a gente se identificar com o Kirk Cousins do que com o Joe Burrow, que tem toda essa postura. E aí não é só, eu tô zoando aqui a parte fashion, não é um problema para mim, tá? Não é um preconceito. Mas, na verdade, a minha crítica é essa questão postura, porque ele parece realmente ser um cara insuportável. Ele é sempre blasé, a culpa é sempre dos outros. Não, ele é um ótimo jogador, gente. Ele é um top 3, top 4 quarterback da NFL. Isso tá posto. Mas a postura dele é a postura de um cara que deve ser impossível de você conviver. Como que você gosta de um cara desse? E o pior é que não parece ser espontâneo. Parece que é sempre uma coisa artificial. Eu saí gostando menos do Joe Burrow do que eu gostava antes de assistir o quarterback. E vocês? Eu também, até porque a cara do Macaulay Culkin velho me irrita demais. Mas é aquilo, né, cara? Ele tá... De novo, esse negócio da moda mostra que ele tá com interesses mais fora do campo de jogo do que dentro do campo de jogo. Tudo bem, essa temporada a gente dá o desconto, porque foi a primeira vez que ele fez uma pré-temporada decente, entrou com um problema na mecânica do lançamento, que afetava a mecânica do lançamento dele, demorou aí alguns jogos para se adaptar, mas nem foi ele o problema do Bengals ao longo da temporada. Tanto é que ele faz uma temporada de muitos números, quando precisou de uma arrancada, ele decidiu, começou a acionar outros jogadores sem ser o Ja'Marr Chase, o T. Higgins e tal, mas você nota que por fora, né, ali, ele tem a mãe e o pai dele ali do lado, conversa com, sei lá, 5, 6 companheiros de time, e tal, mas ele é um cara isolado, cara. Ele é um cara que nunca tá na companhia de ninguém, galera não chega pra enturmar na hora, assim, aí parece até justiça divina, né? Na hora do melhor da temporada dele, ele descobre que a casa dele foi assaltada. Lá invadir a casa dele, e aí tem aquela coisa, acho que eu vou me mudar porque tem uma equipe de TV que montou um acampamento na porta da minha mansão. Assim, né, cara, assim, agora já era, agora todo mundo sabe onde eu moro, então eu tenho que me mudar. Então talvez levar uma vida um pouco mais reservada e frugal, sem ter comprar um Batmóvel, que um dos episódios que foi feito foi decisivo para ele não comprar um Batmóvel, foi esse do assalto à casa dele, senão a galera ia levar um Batmóvel, sei lá. Mas imagina. Mas eu acho que talvez essa chave possa ter virado a chave da privacidade justamente quando ele foi assaltado, porque ele pensa, então, já fui assaltado, eu vou comprar um Batmóvel ainda para chamar mais atenção. Ele não vai conseguir passar com um carro daquele, ele não consegue passar como é que fala? Despercebidos. Então, exato, mas assim, pra você ver, o cara tava tão na lua, tá tão com a cabeça em outro lugar que não campo, bola, futebol americano, profissão dele, que ele tava comprando um Batmóvel e só mudou porque alguém foi lá assaltar a casa dele, que sabe da rotina dele. Você entrar no Instagram e entrar casar a agenda do time, você sabe da rotina do Joe Burrow. Então, assim, um pouquinho mais de foco no que faz, né, meu querido? Custa nada. Pois é, eu fiquei com essa mesma impressão, cara. Ele é o Enzo. O Joe Burrow é o Enzo, cara. Olha, começa o seguinte, eu também, Ticas, eu não me incomodo com a questão do cara gostar de moda. Problema nenhum. Acho até maneiro. O que me incomoda é o cara gostar de moda e dedicar tanto tempo a isso quando o time dele está precisando que ele faça um nível de ajuste que é tão específico e tão técnico que, sinceramente, ele deveria estar obcecado com isso.
Ele deveria estar em casa assistindo vídeo, um atrás do outro. Ele devia estar apurrinhando, por exemplo, o Tom Brady aposentou. Ele devia estar apurrinhando o Tom Brady. Assim, Tom, cara, você pode vir aqui em casa ver uns vídeos comigo? Quero trocar umas ideias contigo, porque eu tô quase ganhando. Eu tô quase indo pro Super Bowl de novo. E eu simplesmente não consigo. Sempre acontece alguma coisa que eu perco. Eu preciso fazer esse ajuste. O cara não tá obcecado em fazer esse ajuste, é uma coisa que me incomoda. Eu esperaria isso, por exemplo, de um quarterback do Tennessee Titans. Falei assim, amigo, eu tenho que ir lá e jogar, mas assim, nós vamos perder, cara. Entendeu? A gente não é a Ferrari, a gente não é a Williams, sacou? Eu vou lá fazer minhas corridas, dar minhas voltas e é isso aí, cara. Entendeu? Então, isso é uma coisa que me incomoda, essa falta de foco. Segundo, toda oportunidade que ele tem pra ser insuportável, ele consegue. Aí tá lá a mãe dele. Ah, o Joe Burrow, ele não cozinha, ele não lava roupa, é porque ele não sabe. Aí ele, não, saber eu sei, eu só não gosto. Porra, parabéns. Subiu mais um degrau em ser insuportável. Eu sei fazer, eu só não estou afim. Aí quando ela fala assim, esse argumento, então eu achei ridículo. Ai, ele sempre foi uma criança preocupada assim com moda. Quando ele era pequeno, se ele não gostava de uma roupa, ele não usava de jeito nenhum. Se a etiqueta incomodava, a gente tinha que arrancar. Minha amiga, ele não era incomodado com moda. Ele era uma criança como qualquer outra. Porque toda criança tem essa fase de que qualquer coisa apurrinha ela na roupa. Aí você tem que ficar igual um escravo de Jó jogando caxangá e arrancando todas as etiquetas de todas as roupas, que a mínima etiqueta a criança enche o saco. A criança não consegue let it go, né? Ela não sabe se regular. Então ela vai ficar falando da etiqueta com você 12 horas seguidas, porque a etiqueta está incomodando ela. E aí aparece a mãe dele, o pai dele. Aí, porque o Joezinho... Cara, o ranço dele, pra mim, foi só aumentando. Eu, assim como você, Ticas, eu saí do quarterback gostando menos ainda dele. Não só porque ele parece ser uma pessoa insuportável, tipo, um chato de galocha. A sensação que eu tenho é que só o Ja'Marr Chase que aguenta ele. E aquele aguenta assim... cara, ele é meio difícil. Eu já tenho muito tempo de experiência e eu já tô acostumado, mas ele é chato mesmo. Ele é mala. A sensação que eu tenho é que os outros caras devem falar com o Ja'Marr Chase, porra, mas o Burrow é chato pra caralho, hein? Porra, bicho, mas ele é gente boa, porque ele é assim mesmo, é meio difícil, tá? Né? Tive essa sensação, e aí uma última coisa que eu não gostei em relação a ele, assim, que na hora das vitórias é uma coisa muito autocentrada, assim, né? Não sei o que, você viu aquela bola, você viu o que eu fiz, parará. Quando perde, aí não puxa a responsabilidade pra si, entendeu? Aí não é assim, porra, eu errei, pô, eu devia ter feito isso aqui, pô, eu vou ficar... Aí sempre assim é o que aconteceu? Mais uma vez, que difícil, sabe? Então assim, porra, não sei, cara, concordo com você, ele é um dos melhores quarterbacks que tem hoje, mas eu acho que tá faltando, sabe, um ajuste fino ali, de alguém mais experiente, ou de alguém que bote o pau na mesa e fale assim, meu filho, você quer sair desse patamar de mediocridade aí de não conseguir ganhar e realmente se tornar uma estrela? Você precisa fazer isso aqui, ó. Para de conversinha de Batmóvel, a conversinha de comprar fóssil. Porra, vai tomar no seu cu, na moral. Fui no museu, tive uma... Eu quis comprar um fóssil. Pra quê? Pra quê, seu animal? Por que você não deu uma doação pro museu? Por que você não fez uma bolsa de ciência, entendeu? Quer comprar fóssil pra quê? Pra enfiar lá na sua casa? Olha, eu tenho um fóssil aqui de um pterodáctilo, viu? Cara, olha... Insuportável. A única coisa legal dele foi que ele não deu arma pra OL, porque ele ia assassinar Só faltou diretamente. Aí ele deu essa espada ninja que pelo menos o gordão tem que aprender a se mover, né? Pra poder tentar assassinar alguém, mas eles queriam armas. Cara. Presentinho de merda também, né? Eu só discordo no sentido de que é falta de foco. Porque eu acho que, pegando os números mesmo dessa temporada, o que ele produziu, eu acho muito difícil que teria como produzir mais. É claro que ele errou, eu acho que falta realmente no aspecto da liderança, né? Porque você vê, geralmente, é isso aí. Comandou a campanha da vitória, aí sai falando que ele é gelo nas veias e que ele é o cara e que ele salvou o time. E aí, quando ele lança a interceptação que acabou com a chance do jogo, aí ele sai reclamando que a online não pode ter tanta falta. Então, realmente, dá pra ver esse senso de liderança ali faltando um pouquinho.
Mas eu não acho que tenha relação direta a questão do ser meio deslumbrado, né? Seja roupa, seja o Batmóvel, seja a vida de modelo lá em Paris. Parece um pouco deslumbrado, eu não acho que ele deixa a desejar em campo por causa desse deslumbre, tá? Só quero separar essas coisas. Eu não sou um profundo conhecedor das profundezas da mente humana como o nosso Magal, mas eu acho que é o típico caso do garoto mimado, talentoso e mimado, que sempre foi tratado como o especial por ser talentoso, e ele construiu a personalidade dele inteira por cima disso. Eu acho nunca que foi feio. O famoso nunca foi feio. E outra, e aí ainda conta que é um esporte realmente que é hétero top, é machinho tóxico, e ele tem aquela carinha de bebê, então eu acho que toda essa postura meio que blasé, meio arrogante, forçada, pode ter sido uma forma de defesa conforme ele foi construindo essa personalidade, jogando nos vestiários e tendo que se provar. Pra mim é isso. E ele perdeu a mão. Onde que ele traça essa linha? Onde que ele pode ser um cara do time? Onde que ele pode ser o parça? Não. É sempre o sorrisinho de canto de boca, é sempre a vozinha impostada, fala sempre muito pausado. E, cara, eu não sou contra a marra. Tem um cara que tem marra espontânea e que eu adoro e que eu acho que não me dá essa sensação dessa artificialidade é o Jalen Hurts. O Jalen Hurts é uma marra pura. Só que quando você olha o cara, você fala, caramba, o cara chegou chegando mesmo. A marra dele. Ele banca a marra dele. Ele banca, você vê a diferença da postura. Como que parece natural. O Burrow não, parece que é aquela marra sempre forçada. Ele tá sempre querendo mostrar que ele não é o menininho da mamãe. Que ele é realmente o cara que pega e que faz e que acontece. E eu acho a mamãe vem e traz um leitinho pra ele. Eu falo, para mãe, que não, na frente dos caras não. E aí tudo bem ele não querer que a namorada participe igual a do Goff, participou, ele não querer exibir por conta da privacidade que ele tentou manter e tal. Mas ele senta pra assistir o jogo decisivo da temporada. Decisivo se vai pro playoff ou não. Sozinho? Não tem um parça, esses caras andam cheio de parça. Não tem um parça pra querer aparecer na Netflix. Ninguém aguenta. Então, eu acho que ninguém aguenta. Eu acho que eu saio da Jamar Chase. E olha lá. E aí, só um último ponto, Chicas, que eu fiquei com muito pena também. O pai e a mãe do Jamar Chase, que tem que ficar fazendo tailgate com o pai e a mãe do Joe Burrow, dois outros chato de galocha, e vai fazer o quê? Que desculpa que eu vou dar? Não, hoje eu tô ocupado, hoje eu não posso. Não, hoje eu não consigo ir. E deu pra ver a tristeza no olhar falando assim, a gente vai fazer isso por muito tempo, pelo menos mais uns 10 anos. O pai do Jamar Chase queria morrer por Ele dá uma murchada. Quando ele pensa, né? Quando ele calcula, parece que ele dá uma murchada, ele dá até uma... E fazer o quê? O cara que lança a bola pro meu filho. Eu ainda tô dependendo desse desgraçado ainda. Pois é, muito mala o senhor Joe Burrow. E aí, e ninguém tá julgando a questão de talento, de produção. É só aquela coisa mesmo, nos pequenos e nos grandes momentos da série, você percebe, né, uma mão muito pesada, uma forçada de barra aí, dessa persona que ele criou pra ser. E, pô, ele chega a ser explícito, né? Tem um ponto que ele chega a fazer crítica explícita ao jogo corrido, falando pra série, né? Ou é em coletiva? Agora eu não lembro o recorte se é numa coletiva ou você falando na cadeirinha tradicional pro produtor da Netflix. Mas ele começa a falar, não, nosso jogo corrido é medíocre, nosso jogo corrido é horrível, e a gente perdeu porque não tem jogo corrido, e o outro time tem jogo corrido, e a gente não teve jogo corrido. Se não fosse eu aqui, né? Pois é, cara, e aí lidar com um cara desse e que é talentoso não deve ser fácil, né? O Bengals lá tá complicado, filhinho da mamãe. E pra terminar, deixa eu só dar um alô aqui pra galera que chegou no chat, a gente tá falando de um de outro, a gente não deu o alô. O nosso Carlos Miller diz que a coisa é tão complicada que o Goff parece um cara legal. Parece, realmente, vamos chegar nele. O nosso Rutin fala que são 3 quarterbacks sem graça e personalidade. Dava pra saber que seria fracasso. Aí é que tá, não é fracasso, né? Ele é sucesso. É sem personalidade pra gente que acompanha. E aí ele fala que não é carisma, né? É personalidade mesmo, falta personalidade. Ou é personalidade forçada, né? Igual a do Joe Burrow. Sérgio Nogueira na área, mandando seu boa noite, salve Piazada, salve Sérgio. Guilherme Duque fala que todo media training que tá faltando pra liga toda tá sobrando pro Kirk Cousins. Tudo que ele fala parece muito controlado pelo assessor de imprensa, Mas eu ainda acho mais espontâneo do que o Joe Burrow, por exemplo.
E o Guilherme Duque fala que o fóssil é maneiro sim, de resto é isso aí. É porque o gastar milhões no fóssil, o Guilherme Duque aprova, não sei se é porque lá na Austrália tem contato aí com animais pré-históricos. O negócio do Kirk Cousins já incorporou a personalidade dele no Media Training, já 13 anos na liga. É verdade. Pra ele já soa natural, ele já consegue fazer sem soar forçado, né, olha. E a gente já citou lá no início, a gente falou bastante dele, mas eu acho que o Jared Goff, eu achei que ele ia sair com uma... mais respeitado não é a palavra, mas com uma imagem melhor. Igual o Kirk Cousins saiu da primeira temporada de quarterback, que ele era só um cara medíocre e virou o cara boa praça. E foi reforçado agora na segunda temporada. Eu achei que o Jared Goff sairia assim. Aí eu não sei se é porque tá rolando um saltinho alto, parece que rolou um saltinho alto do Lions mesmo. Eu acho que a derrota pro Commanders no divisional tem a ver com isso. Dá pra ver no discurso dele, no discurso da esposa. Eles estavam considerando que o Super Bowl era só uma formalidade. Que aí no Super Bowl eles iam ver se realmente iam ser campeões ou não. Mas o pré-jogo ali, tanto quando eles batem o Minnesota no final da regular, quanto no bye, e aí tem o jantar do Goff com a esposa e o Amon-Ra com a esposa. E depois, quando eles perdem mesmo no jogo, eu senti que rolou um certo salto alto. Então eu não sei se o Goff sai com essa imagem respaldada aí, com essa imagem de redenção depois de ser trocado do Rams. O que vocês acharam? Eu não sei, o início, como a gente falou antes, eu gostei muito. Eu achei aquela pegada meio de vingança, meio de se provar, eu acho que combinou muito com o momento do Lions e deu química, assim, né? Deu molho ali. Ele com a Amon-Ra St. Brown, cara, dá uma sensação quase que de Joe Burrow com o Ja'Marr Chase, assim, né? Os caras conseguiram arrumar uma química quase que instantânea, assim, né? E diversas bolas o Amon-Ra St. Brown, inclusive, ajudou o Jared Goff ali, dando aquela ajustada no passe um pouquinho fora e coisas assim. Não, o Amon-Ra e o Laporta salvam uns 3 ou 4 touchdowns, filho. Mas, de fato, por mais que a gente seja aqui declaradamente pró-Detroit Lions, que isso. Aqui não é Play Call Podcast, é NFL etc. Né? Deixa eu te lembrar. Mas olha só, dá pra sentir que foi uma vibe difícil de controlar. Porque tava tudo dando tão certo, e tão certo de um jeito tão espantoso, que, cara, só de você imaginar que o seu time alcança o maior número de vitórias depois de décadas na temporada regular, com 13 vitórias, se não me engano, e assim, com 13 vitórias, você ainda tem mais um mês e pouco ainda de rodada regular pra jogar. Então, não é que acabou, entendeu? Você ainda tá ali no 2/3 do negócio. E os caras já estavam assim, cara, a gente tá batendo um recorde histórico. E a gente tá, sei lá, em novembro, né? Final de outubro, início de novembro. Então, pô, claramente deu pra ver que foi uma vibe difícil. Até aquelas coisas que a gente curtia assistir, tipo, fazer fake de fingir que tá caindo no chão e lançar a bola. Que a gente, comemorou pra caramba porque isso é total NFL, etc. Agora dá pra ver que já tinha um certo salto alto ali, de você tentar esse tipo de coisa assim, entendeu? Não era pelo grit, né? Não era pela garra, era um pouco pela soberba, sabe? Exatamente, pela tiração de onda. Isso é que começou a pegar. E aí qual que é o problema? Quando você entra nessa onda de soberba e a coisa começa a dar errado, você fica duplamente desconcertado. E quando você tá na humilde, ali trabalhando, e uma coisa dá errado, você meio que, não, ele deu errado, mas eu tô na humilde, eu tô trabalhando, vambora. Quando você tá na soberba, tipo, eu sou foda, eu sou pica, eu sou maravilhoso, eu sou o pica de mel. E uma coisa dá errado, você tá, como eles gostam de dizer, num cavalo muito alto, né? E no cavalo muito alto a queda dói mais. E claramente, infelizmente, a gente teve que acompanhar isso de pertinho, né? Esse final de temporada, o Lions se perdeu. Se perdeu. Tudo aquilo que estava dando certo deu errado. Toda aquela química se desfez. Entendeu? Então, e aí ver o Jared Goff, em comparação com o nosso Joe Burrow, Enzo, e o nosso Kirk Cousins, Baunilha, o Jared Goff consegue se destacar. Ele é o menos chato dos três. Ele é o menos cri-cri. Eu fui tentando reparar qual que era a minha vibe quando entravam cenas de um, de outro ou do terceiro. E eu vi que eu me incomodava menos com as cenas do Jared Goff. Quando vi o Kirk Cousins, quando vi o Joe Burrow, cara, lá vem a parte do Joe Burrow.
É um pouco assim para quem assiste Family Guy ou o American Dad, quando é algum episódio assim, é um episódio da Maggie. Aí você, cara, esse episódio da Maggie é meio chato. Você fica sentindo falta de um Stewie, fica sentindo falta do Peter Griffin, sabe? Eu tive um pouco essa sensação, assim. E aí quando vi o Jared Goff, não, pelo menos o Jared Goff. Só que aí vi aquela namorada dele, que é totalmente um chuchu na água, né? Zero carisma. E uma coisa que me chamou a atenção, Ticas, eu não esqueci de comentar. Principalmente por causa da namorada dele, mas que eu vi de uma maneira geral, e pensando inclusive na outra temporada do Quarterback. Como que as namoradas, as esposas tal, são sempre retratadas de uma maneira meio acessória e subserviente, assim, né? As mulheres vivem de troféu ali pros caras, né? Quando tem um evento, assim, o que a namorada tá fazendo? É o jantar de Natal dos jogadores. Aí tá lá elas no jantar de Natal falando de quê? Falando de temporada. Não, porque numa jogada assim, porque nessa etapa da temporada. Eu gostaria de ver um pouco mais numa vibe meio primeira dama, assim, sabe? Cara, eu sou namorado aqui do Jared Goff, mas, eu faço esse trabalho nessa ONG, eu faço não sei o quê, sabe? De ter um pouco mais de riqueza nessas figuras femininas. Toda vez que aparece uma figura feminina, ela tá lá, uma coisa quase anos 50, assim, tá lá acompanhando o marido e sendo uma boa esposa, entendeu? Isso é uma parada que eu me dei conta dessa vez e me incomodou um pouco. E essa namorada aí do Jared Goff, então, praticamente toda vez que ela aparecia era uma coisa assim, entendeu? Mas aí eu acho que é mais caso a caso. Porque, por exemplo, até na administração não só dos momentos de carreira, mas da casa mesmo, e virou meme na primeira edição, 2 anos atrás, porque ela escolhia até o guarda-roupa e tal, mas a Julie Cousins, ela marca uma presença que ela parece uma presença mais definida ali, tanto na carreira do Cousins, quanto nas decisões. Primeiro, né? E nesse também, ela passando eu achei ali... que ela até quase não apareceu. Ela apareceu menos, mas assim, a questão da administração dele ir pro banco, toda a interação ali, às vezes ele chegando tarde, porque as horas realmente são longas, né? Isso a gente não pode tirar dos caras. Horas de trabalho, horas de dedicação são longas. E ainda o menino pedindo atenção. Então, eu acho que ela roda bem esse pratinho, ela tem esse papel importante. A do Goff, realmente, eu não sei se é por falta de carisma também, de personalidade, ou porque ela é realmente tratada como só mulher troféu. O papel dela ali... E aí eu peguei até para fazer um paralelo com a do George Kittle, eu não vou lembrar o nome dela, no receiver, que era a mulher do George Kittle, é o George Kittle de saia. Ela tem essa personalidade ali exposta o tempo inteiro que ela é. Se tiver uma luta de WWE, parece que ela vai colocar a máscara com o George Kittle e pular. Então eu acho que não é muito por ser uma opção de roteiro da série. Eu acho que pesa muito pro lado do Goff dela ser mais nova também, mais jovem, né? Então ela fica muito exibida ali como mulher troféu o tempo inteiro. E um detalhe. Vocês acreditaram na história, falando nas namoradas e nas esposas, da esposa do Amon-Ra St. Brown, que contou errado quantos recebedores saíram antes dele e ele acabou escolhendo a camisa 14 ao invés da 16? Não, tá doido. É isso. Gente, não dá, né? Tem uma historinha que não dá. Né? Sabe onde eu acho que entrega nessa história? Quando corta pro Sam Brown pra ele falar. A cara dele é uma cara assim de eu não concordo com isso e eu tô tendo que fazer. Oi? Sabe? É uma cara assim de cara, mas pra que vocês vão inventar essa conversinha? Não, porque é uma questão de roteiro, vai trazer um momento interessante aqui. E ele tipo assim, eu já assinei, eu tenho que fazer. Sabe? Ele me passou essa vibe, assim. Por isso que eu achei que essa historinha não cola. Eu acho que o erro até poderia ter acontecido. Mas eu acho que, primeiro, haveria um double check aí na realidade, né? Não, ele ia contar, pô. São 14, são 16. Cara, antes de você botar lá na conta, de botar no Forms, né? No WhatsApp do time, quando mandou o Google Forms, qual que é o número da sua camisa que você vai usar? Ele foi responder... Ele ia dar outra checadinha. Ainda mais o Amon-Ra St. Brown. Você vê que ele é um cara meio sistemático. Ele é um cara meio... até onde chegou e parou. Da estrutura, ele é um cara ali... Sabe? Ele não ia largar isso na mão da namorada. Quanto que deu? 14? Então beleza. Entendeu? Não acho. Não, então. Certamente não. Né? E também... acho que aquele jantar lá, a única pessoa que dá uma salvada é quando ele tira o boné e tá com o azul. Mas...
Cara, que coisa. Eu não consigo ver americano fazer coisa de americano. Mas, enfim. Eu fiquei mais. Assim, na comparação, o Goff é muito melhor do que os outros dois. Mas aí ganhou meu coração quando ele deu a bolsa de estudo pra galera, né? E meio que achei que genuinamente se emocionou, podendo proporcionar a pessoas que não teriam e não tiveram a chance que ele teve de ter um futuro brilhante, né? Então, acho que essa foi a parte que eu fiquei mais tocado na série inteira, apesar do salto alto do Lions que vem se manifestando. Até tem uma roteirizada também na jogadinha que eles fazem, que o Montgomery faz o passe, e aí é a namorada dele, do Goff, que fala assim, vocês podiam fazer essa jogada no jogo. Aí ele, não, então vamos fazer e tal. Isso aí, obviamente, foi gravado depois que eles fizeram a jogada, né? E aí eles botaram como se fosse antes, né? Como se ela estivesse vendo lá as chamadas, e ele explica para ela que nessa jogada o Ty, né, que é o Montgomery, faz um passe. Aí fala, vocês podiam fazer isso no jogo, né? Enfim, coisas de roteiro de série. Mas outra coisa, vamos lembrar que essa derrota pro Commanders aí é com 80% do time do Lions dizimado, né? A defesa do Lions estava jogando com, sei lá, 20% do first personnel, né? Da galera do primeiro string. Era de reserva para terceiro string que tava rodando. E o Commanders nessa fase áurea, fantástica. Acho que foi soberba por estar em casa e não reconhecimento situacional de que eles precisavam explodir no ataque para poder não comprometer a defesa. E foi isso que o Commanders fez. O Commanders foi tomando ponto, mas foi metendo ponto no final, ganhou de 44. Né? Eu acho que é só esse final de temporada do jeito que foi que meio que dá uma brecada no que seria um arco de redenção maneiro pro Goff também. Porém, vamos lembrar que o Goff, acho que de todos os quarterbacks atuais na liga, ele é o cara que eu acho que mais apareceu. Por quê? No temporada de calouro, Hard Knocks do Rams ainda em St. Louis. É verdade. Pandemia. Não tinha como fazer um Hard Knocks com os dois times de Los Angeles. Ele é muito exibido ainda lá também. Teve o quarterback agora. E teve acho que teve mais algum. Qual que foi? Não, tem a troca, né? A troca dele com... Não, mas eu tô falando de produto de audiovisual que ele tá lá aparecendo. Teve o Hard Knocks ainda do ano de calouro no Rams, com outro técnico ainda. Teve o Hard Knocks no Lions, pô. Aquele que e o do Lions, exatamente. O de ele 2 chega anos atrás. E que tem aquela célebre reunião do... Apesar de que ele aparece... Do dançarino, esqueci o nome dele, o running back. O Jamal Williams. Jamal Williams, exatamente. Ele até aparece um pouco, lembra? A gente comentou aqui do Hard Knocks do Lions e, o Goff quase não aparece. Por quê? Tem tanta personalidade mais interessante no time, muito Amon-Ra, muito Dan Campbell, o Goff quase não apareceu. Mas é uma overdose de Jared Goff. Hoje a gente meio que já saca qual é a dele, porque foram 3 Hard Knocks, mais um quarterback agora com ele exibido. Então acho que o arco de redenção por conta do saltinho alto acabou não se fechando, mas com certeza um temperinho a mais para nossa expectativa da temporada. Vou lembrar que a redenção dele é difícil, viu, Chicas? A galera tá aí, a redenção dele é chegar num outro Super Bowl, porque ele vai no primeiro ano com o Rams chegar no Super Bowl. Então, meu querido, é daí para mais. É chegar de novo com o Lions no Super Bowl. Acho que é contender. Mas que é difícil pra cacete, é difícil Mas pra se você pensar, Wallace, pode ser que o sarrafo seja esse. Mas do jeito que ele foi trocado, do jeito que ele foi dispensado, e pro time que era o Lions, quando ele chega em Detroit, eu acho que quando ele encerrar a carreira, mesmo se ele não chegar no Super Bowl, ele vai olhar e vai falar assim, realmente eu consegui me redimir pela forma que me trataram no Rams e como eu fui tratado em Detroit. E a série brinca um pouco com isso, né? Os cantos de Jared Goff e tal. Então acho que essa redenção já tá escrita. É claro que se ele chegar e ganhar, até porque o Matthew Stafford realmente ganhou. Foi pro Rams e venceu o Super Bowl. O Jared Goff tem um Super Bowl que é um dos piores aí da nossa geração. Um jogo triste, lamentável, que o Patriots ganhou dele ainda no Rams. Agora,
eu acho que a narrativa em si, daqui pra frente, mesmo se ele não chegar de novo, eu acho que não se esperava que ele ia pegar a final de conferência com o Lions. Não esperava que ele ia bater recordes históricos de vitórias numa temporada, de jardas passadas, de touchdown passado, e isso ele já conquistou. Né? Não era pra ele ser esse cara que ele conseguiu ser em Detroit. Então, aí vai de cada um, né? O que é esse sarrafo da redenção. Agora, de qualquer forma, pro Nerdola ou pra quem não acompanha, é uma oportunidade de você realmente ver, guardadas as devidas proporções do que é espontâneo ou não, do que é roteiro, mas você vê realmente um lado mais humano dos caras que a gente não tem o costume de ver. Eu acho que um dos pontos altos da temporada é a volta do Kirk Cousins com a esposa e o filho para Minnesota, para jogar com o Vikings. Então, a gente no dia a dia, a gente tá tratando, até a gente aqui cai nessa armadilha, de tratar muito como os caras como robô mesmo. É um boneco que tá lá, é o esportista, é o cara milionário, não pode reclamar da vida, não... E realmente você vê o quanto que, depois de 6 temporadas em Minnesota, voltar para lá para jogar como adversário mexeu com os caras. E eu acho que isso não tem como não ser espontâneo. A reação da Julie, a reação do Kirk Cousins, tá ali no campo contra o próprio Vikings, uma parada que mexeu demais com eles mesmos. A gente imagina, mas você ter isso na tela, eu acho que é um dos grandes méritos da série, né? Recomendamos, né? Notinha, vai. 0-5, notinha pra quarterback segunda temporada. 7. Não, 0-5 ele deu 7. É demais, né? Adorou. Amou. Porque 0-5 é muito ruim, pô. Asmou. 4, vai. 4. Eu vou jogar pra cima, 4. Eu vou no 3. Tem 3 quarterbacks, uma estrelinha pra cada um. Só pra gente fazer a média, então, fico no 3,5. Tá? Foi quem aceitou, foi quem deu. Odiei o Joe Burrow, mas eu gosto do Kirk Cousins e gosto do Jared Goff também. O Jared Goff eu usei lá no NFL de editoria. Ele parece aquele adolescente que cresceu muito rápido. Porque você vê que mesmo dentro de campo, ele é todo meio desengonçado. Ou também lembra um pouco o Tom Brady, começo de carreira, antes dele conhecer o Alex Guerreiro. Que você vê que o cara lança, o cara lê, ele é rápido, ele consegue ser eficiente, mas se precisar andar de bicicleta, parece que o cara não consegue, né? Todo meio o adolescente cresceu rápido. Mas vale a pena. 3,5 a nossa nota final aqui. E tá entregue a Resente Cetra da segunda temporada de quarterback na Netflix. Nosso Guilherme Farias lembra que 5 de agosto estreia o Hard Knocks do Bills. Poucas expectativas, porque lá não tem nenhuma treta. Mas tem narrativas legais, tem bons personagens. O Hard Knocks é outra vibe, né? É menos fofoquinha, menos a namorada e mais a dinâmica. Vou dispensar o terceiro stringer que veio... E o seu narrador preferido aí, né, Chicas? Pô, é demais, cara. E aquela panorâmica que vem de fora do estádio, assim, do CT. Porra, demais. Pré-temporada, Hard Knocks, tá chegando, gente. Maravilhoso. Ó, o nosso João Henrique, comissário da Série D, hein? Nosso comissário da Série D do Fantasy, a FABR, etc. Fantasy, tá? Porque cada divisão tem a sua liga correspondente. A nossa Série D, nossa quarta divisão, é a FABR, etc. Fantasy. Nosso comissário João chegou para mandar um abraço para vocês, deixar o like e escutar no trabalho. Um abraço para ele. Nosso comissário. Meus amigos, não tem quarterback essa semana para assistir. Qual que é a boa para esperar mais essa semana de off-season? Difícil. Difícil. Pode ser de fora do mundo do futebol americano ou vai ficar falando mal do Eternauta, igual você falou da outra vez aí? Não, o Eternauta é bem fraquinho, pois né? Vamos falar fazendo Deixa eu ver, mas eu posso te dar outra chance. Vamos ver o que vem de recomendação aí. Não, eu não tenho nenhuma recomendação muito bombástica assim, não. É mais fazer uma recomendação que eu cheguei um pouco tarde, mas é um filme que vale a pena, que agora está disponível, que é aquele Mickey 17. É com o vampiro que brilhava antes. E aí ele morre. Eu gosto de ficção científica e essa é uma das poucas que eu senti assim que chegou numa prateleira que dá pra botar ela junto das grandes obras de ficção científica. E não é só um filmezinho qualquer coisa, não. A discussão ali do proletário, a discussão do valor da vida humana ali é muito atual. Eu gostei, me surpreendeu. Então fica essa dica aí. Não, o meu conselho para vocês é acompanhe o Tour de France, está rolando aí até daqui a 2 semanas. Amanhã tem dia de folga, que hoje foi feriado na França, teve etapa, mas a partir de quarta-feira, 10 e pouca da manhã assim, se você não tiver a ESPN, chega no Linkão, tá rolando Linkão.
O nosso Guilherme já discordou aqui, tá? Falou que o filme é muito ruim. Agora não sei o que eu vou assistir. Como diz Odete Reutemann, dar opinião faz parte da democracia, né? Eu tô vendo a segunda temporada de Sandman, que não ligo pra quadrinho. Esse aí não vem dizer que é bom, não. Não ligo pra quadrinho, mas, cara, se você quer derreter o cérebro assistindo alguma coisa, sem ter que pensar em nada, sem ter que fazer verossimilhanças com... Cara, que série maravilhosa, tá? Fica aí minha recomendação. Essa aí acho que só me decepcionou mais do que a série de Fundação do Asimov, que eu fiquei esperando ansiosamente. Cara, parece um filme B da Manchete. Esse é o nível. As atuações são horríveis, o cenário é horrível, o roteiro é horrível, tudo horrível. E agora tem uma temporada nova e como eu sou otário, eu vou assistir pra ver se salva. Mas não vai salvar. Às vezes é assim, é igual o Jared Goff. É tão sem carisma, mas tão sem carisma, dá a volta, que fica simpático. Dá a volta. Tá. Depois dessa, podemos nos despedir. Muito obrigado a você que chegou até aqui, você que estava na primeira live, você que chegou até a segunda, comentou, deu o like, você que nos apoia e você que nos escuta até o final. Semana que vem tem mais. Um abraço e valeu! Beijo! Valeu!